Se você tem a sua Bíblia aí, se você pode abri-la, abra por gentileza em Lucas capítulo 5. Evangelho de Lucas capítulo 5. Nós estamos aqui nas quartas-feiras com uma série de mensagens que tem como tema Viver Plenamente, respostas de Deus aos grandes problemas, aos grandes questionamentos da vida. Nós falamos na semana passada, na abertura dessa série de mensagens, sobre o fato de que o Senhor está conosco em todos os momentos, da maneira como nós podemos lidar, então, com as dificuldades da nossa vida. E hoje eu quero conversar com vocês falando sobre como lidar com o fracasso. Como lidar com o fracasso. E esse texto, ele nos apresenta aqui uma situação de um grande fracasso. Mas como que Jesus lidou com esse fracasso? E aí nós podemos extrair lições preciosas para a nossa vida também, para que a gente possa aprender a lidar com os fracassos da vida. Evangelho de Lucas, capítulo 5, eu vou ler do verso 1 ao verso 11. Lucas, capítulo 5, de 1 a 11. A palavra de Deus diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Quem nunca fracassou? Na verdade, a gente até poderia dizer que quem nunca fracassou aqui, levante a mão. E aí eu acredito que todos nós ficaríamos com a mão abaixada. Porque, de alguma forma, todos nós, em algum momento da nossa jornada, em algum momento da nossa trajetória, nós fracassamos. Quem é que nunca deu o melhor de si e teve que lidar, então, com as redes vazias? Assim como aconteceu com aqueles ainda não discípulos, mas os discípulos futuros de Jesus, Pedro, Tiago e João, pescadores experientes, mas que tiveram que lidar com aquela situação frustrante, de lançar as suas redes e de não conseguirem pescar um só peixe. E todos nós sabemos que fracasso dói, fracasso machuca a gente, fracasso mexe com os nossos sentimentos, porque o fracasso, ele fere a nossa autoconfiança. O fracasso, ele abala os nossos relacionamentos. O fracasso, ele frustra os nossos planos. Mas é interessante porque quando nós olhamos para essa história aqui, narrada nas Escrituras, a gente pode perceber que o fracasso pode ser o ponto de partida para uma transformação de Deus nas nossas vidas. Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui. O fracasso daquela pesca foi o ponto de partida para uma grande transformação que aconteceu na vida daqueles homens. O contexto aqui, do texto que nós lemos, nos mostra que Jesus estava iniciando o seu ministério. Ele estava no início do chamado ministério público, dos 3 anos e meio em que Jesus exerceu, então, o seu ministério publicamente. E o texto diz que uma grande multidão, então, se aglomerava para ouvi-lo ali às margens
do lago chamado Genezaré. E Simão Pedro e os seus companheiros, eles estavam frustrados porque haviam trabalhado a noite toda, haviam tentado pescar a noite toda, mas nada pegaram. E o texto diz então que já tendo raiado o dia, o que eles estavam fazendo? Estavam lavando as redes para poder guardar as redes para uma outra oportunidade. Mas imagine a tristeza daqueles homens, até porque isso era a subsistência deles, da onde eles tiravam o alimento deles, né, deles e das suas famílias. Imagine passar uma noite toda tentando e não capturar um peixe sequer. Mas é interessante porque foi ali, naquela manhã de um grande fracasso, que Jesus então entra naquele barco. Entra no barco de Pedro. E quando Jesus entra no barco, tudo muda. Tudo se transforma. E como eu disse, nós, em algum momento da vida, a gente já se sentiu como Pedro. A gente trabalhou duro, a gente planejou com cuidado, a gente até orou com fervor, mas o resultado foi zero. O resultado foi catastrófico. O resultado foi muito aquém daquilo que nós imaginávamos, daquilo que nós esperávamos. Isso pode ser no casamento, isso pode ser no ministério, isso pode ser nas finanças, isso pode ser na nossa saúde emocional. Mas a realidade é que Jesus também quer entrar no nosso barco hoje. Jesus quer entrar no barco da nossa vida e ao entrar no barco da nossa vida, Ele pode transformar os fracassos numa outra realidade, numa nova história. E numa história, inclusive, completamente impensável para nós. Imaginável para nós, porque foi isso que aconteceu com Pedro, com Tiago e com João. E Jesus, na verdade, que Ele quer transformar o nosso fracasso em testemunho. Testemunho da graça, testemunho da fidelidade, testemunho da misericórdia, testemunho da ação desse Jesus que nos ama e que quer transformar as nossas vidas. Se você algum dia já teve a oportunidade de olhar para a história de Abraham Lincoln, talvez um dos ou o maior estadista, o maior presidente dos Estados Unidos da América, você vai ver que aquele homem colecionou fracassos atrás de fracassos. Inclusive, as 3 eleições antes da eleição que ele foi eleito presidente, ele perdeu todas. Ele perdeu para vice-presidente, ele perdeu para deputado, ele perdeu para senador. Colecionou fracassos ao longo da sua história. Mas esse mesmo homem, alguns anos depois, se tornaria então presidente dos Estados Unidos e símbolo de perseverança. Símbolo de perseverança. Ele fracassou muitas vezes, porém ele não desistiu. E por não ter desistido, ele foi então recompensado. E ele alcançou aquilo que ele buscava. O fracasso não é o fim da linha quando Jesus está no barco da nossa vida. Essa é a grande realidade. Essa é a síntese da mensagem que nós temos aqui nesse texto. Mas há algumas preciosas lições que nós precisamos aprender para como lidar com o fracasso. Eu quero rapidamente, nesses próximos 15 minutos, apresentar essas lições para mim e para você. A primeira delas, para sabermos lidar com o fracasso, nós precisamos aprender a reconhecer o fracasso. Reconhecer o fracasso, mas não pararmos nele. Não permitirmos que uma situação de fracasso nos paralise, nos incapacite. O texto vai dizer no verso 5, desse capítulo 5 de Lucas, que ao receber de Jesus a ordem para lançar as redes novamente, mas agora do outro lado, né? Jesus pede para que eles lancem a rede, mas do outro lado do barco. Pedro responde: Mestre,
Nós trabalhamos a noite toda, com muito esforço, com muita dedicação, mas nada nós apanhamos. Mas sobre a tua palavra, nós lançaremos novamente a rede. Pedro está aqui expressando a sua frustração após uma noite inteira de trabalho, trabalho duro, trabalho árduo, mas um trabalho infrutífero, sem alcançar os resultados que eles almejavam, que eles gostariam. E como um pescador experiente, que Pedro era, juntamente também com Tiago e com João, aquele era um cenário de fracasso. Eles eram homens acostumados, eles sabiam sobre tudo. Eles sabiam sobre as correntes, eles sabiam sobre as marés, eles sabiam sobre a época onde, com certeza, os peixes estavam mais posicionados ali no lago. Eles sabiam, eles conheciam aquilo muito bem. Aquilo era a prática diária deles. Então, quando ele diz, Senhor, nós trabalhamos toda a noite, mas nada apanhamos. Eu imagino aqui a tristeza de Pedro ao dizer isso para Jesus. Porque Pedro estava reconhecendo ali o fracasso. Pedro foi honesto. Pedro não escondeu, não tentou justificar, não tentou argumentar. Não, ele reconhece. Ele admite. Senhor, olha, nós fracassamos, nós estamos cansados e as nossas redes estão vazias. Trabalhamos, mas não pegamos nada. Estamos tristes, estamos cabisbaixos, é assim que nós estamos. Sabe, meus irmãos, a nossa caminhada com Deus, a nossa trajetória, a nossa vida cristã, não exige que nós neguemos os fracassos. E a gente aprende com Pedro aqui que, em primeiro lugar, para a gente saber lidar com o fracasso na nossa vida, a gente precisa reconhecer quando os fracassos acontecem. Quando eles surgem na nossa vida. Mas, obviamente, que a gente não deve deixar com que o fracasso nos paralise. Pelo contrário, meus irmãos, Deus age verdadeiramente quando nós somos verdadeiros. Deus age verdadeiramente quando nós reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa fragilidade. Lembra-se de Paulo, quando Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder de Deus opera em mim. E o poder de Deus opera não na virtude, não na fortaleza, não na força, mas o poder de Deus opera na fraqueza. Quando a gente reconhece a nossa incapacidade. Pode ser que você tenha ou esteja falhando no casamento, nas finanças, na liderança, nos relacionamentos, mas você não precisa parar por aí. E essa é a primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto, que admitir o fracasso é o primeiro passo para experimentarmos o agir de Deus. Reconhecer, mas não parar. Reconhecer, mas não se entregar. Reconhecer, mas não permitir que o fracasso paralise você. A segunda lição que a gente aprende aqui nesse texto é que nós somos chamados para aprendermos a lidar com o fracasso, é que nós somos chamados a obedecer mesmo quando não faz sentido. Somos chamados à obediência. E mesmo e principalmente quando as coisas não fazem sentido. Perceba no texto. Perceba que no diálogo de Pedro com Jesus, depois de ter recebido a ordem de lançar novamente as redes no mar, mas para que fizesse agora no outro lado do barco, Pedro responde: Senhor, olha, a gente trabalhou a noite toda, a gente não pegou peixe nenhum, mas sobre as tuas ordens, nós lançaremos novamente as redes. Sobre a tua palavra, nós lançaremos novamente a rede. Mesmo depois de uma noite frustrante, Pedro, ele se submete à palavra de Jesus. Eu acho até que Pedro nem tinha a expectativa de que agora eles seriam bem-sucedidos. Porque, veja, ele era um homem experiente.
Talvez ele até pudesse indagar, quem é você? Qual a sua experiência, Jesus, com pesca? O que você entende de mar, de barco, de rede, de maré, de cardume? O que você entende disso? Ele não podia questionar Jesus? Peraí, você está falando com um homem já calejado nessa profissão, que sabe tudo. E talvez até quando Jesus deu a ordem para ele, talvez ele até tenha pensado dentro de si, né? Não faz sentido. Ele está falando para lançar, a gente pesca é de madrugada. É o horário melhor para pegar peixe. Já é de manhã, o sol já tá quente, os peixes já não estão mais na superfície, eles devem ter já submergido por causa do sol batendo na água. Não faz sentido. Mas como Pedro reconheceu Jesus como um mestre, ele diz, mas mediante a tua palavra eu vou obedecer. Mediante a tua palavra nós lançaremos novamente as redes. E ele faz isso porque ele reconhece que era Jesus quem estava falando com ele. A confiança de Pedro estava em quem estava falando. E não naquilo que ele sentia naquele momento. Porque, como eu disse, Pedro tinha, inclusive, bons argumentos para poder dizer, Jesus, má ideia. Vai ser mais um fracasso. Vai ser mais um insucesso. Eu estou sentindo isso no meu coração. Mas por ser Jesus quem deu a ordem para ele, ele obedece. Porque, mais do que os sentimentos que estavam ali presentes no seu coração, a confiança de Pedro estava naquele que lhe havia dado a ordem. E quem deu a ordem para ele foi Jesus. Quantas vezes Deus nos chama para lançarmos as redes novamente, quando tudo diz que não vale a pena, quando tudo parece ser contra, quando tudo parece que será mais um fracasso. Ah, meus irmãos, a fé, ela não é impulsionada por resultados imediatos. A fé, ela é impulsionada pela voz de Deus, que nos chama muitas vezes a obediência e a perseverança, mesmo quando tudo parece sem sentido. Mesmo quando a gente não entende completamente. Mas saiba que Jesus nunca fala em vão. Aliás, a última ordem de Jesus para todos os seus discípulos foi a ordem de ir, de pregar o evangelho a toda criatura e ensiná-los a quê? Ensinando-os a obedecer. Jesus não disse assim, ensine eles os conteúdos, ensinem eles lições, ensinem eles teologia, ensinem eles buscando apenas a aprendizagem. Ensine-os a obedecer. Obedecer o quê? Todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Deus quer de nós é obediência. E obediência é assim. Eu aprendi certa vez com um militar, que eles trabalham muito essa perspectiva da obediência, de que ela precisa ser imediata, sem murmuração, porque se você não obedece imediatamente, você não está obedecendo. Se você obedece, mas obedece murmurando, você não está obedecendo. Então a obediência ela precisa ser pronta, ela precisa ser imediata e ela precisa ser sem murmuração. Isso que nós precisamos aprender, a obedecer mesmo quando as coisas não fazem sentido. A terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto, meus irmãos, é que nós precisamos deixar Jesus transformar o nosso fracasso em chamado, em testemunho. No verso 10 desse capítulo 5 de Lucas, o texto vai dizer que, bem como Tiago e a João, filhos de Zebedeus, que eram seus sócios,
Disse Jesus a Simão: não temas, doravante, ou seja, a partir de agora, vocês serão pescador de homens. Jesus não apenas enche as redes vazias daquele homem, porque você leu comigo a história, você sabe que no momento em que eles lançam as redes, diante da ordem de Jesus de lançar do outro lado do barco, o que acontece? As redes se enchem a tal ponto que quase que o barco vai a pique. Eles não estavam nem conseguindo, tiveram que até chamar o barco de amigos que estavam ali na margem para ajudá-los a trazer a rede, porque a rede estava a ponto de se arrebentar de tanto peixe que tinha. E os dois barcos vieram então trazendo aquelas redes. E aí não só Jesus enche as redes daqueles homens, mas também Jesus redireciona a vida de Pedro, a vida de Tiago e a vida de João. Percebam que aqueles que haviam acabado de fracassar na pescaria, Jesus agora os chama para serem não pescadores mais comuns, não pescadores mais de peixes, mas pescadores de homens. Jesus estava apresentando para eles agora um propósito, uma missão muito maior do que aquela que eles tinham, que era a de pescar. O fracasso de Pedro, Tiago e João, mas vamos focar em Pedro, ele se tornou o palco para o chamado de Jesus na vida deles. Ah, meus irmãos, Deus não desperdiça as nossas dores. Como eu já citei aqui, o salmista diz que Deus colhe no seu odre, colhe na sua vasilha, cada uma das lágrimas que nós derramamos. Deus não desperdiça as nossas dores. As decepções que eu e você enfrentamos podem ser exatamente o lugar aonde Deus quer revelar para mim e para você o seu propósito. A missão que Ele tem para as nossas vidas. Precisamos deixar que Jesus transforme o nada da noite escura no tudo do sol da manhã seguinte. Porque foi isso que aconteceu com aqueles homens. E é isso que também pode e deve acontecer na minha e na sua vida. Porque Jesus não entrou apenas no barco de Pedro, de Tiago, de João. Ele entrou no nosso mundo. E todos nós sabemos que todos os nossos fracassos foram assumidos por Jesus no alto daquela cruz, quando Ele entregou-se para morrer por amor, por mim e por você, pagando o preço e a culpa dos nossos pecados lá naquela cruz. E lá, onde tudo parecia derrota, Ele então venceu a morte. E o nosso maior fracasso, e os maiores fracassos da nossa vida podem ser, sim, transformados num ato de graça de Jesus na nossa história. É interessante porque a narrativa do Evangelho de Lucas vai dizer que Pedro termina aquele dia de joelhos, reconhecendo então a sua limitação. Mas como é que Pedro sai dali? Pedro sai dali com o coração cheio, com o barco cheio, e agora com um propósito de vida. E eu e você? Nós vamos continuar ainda com as nossas redes de fracasso, de frustração, ou deixaremos Jesus assumir o leme, assumir a direção do barco da nossa vida? Queria convidar você a inclinar a sua cabeça, fechar os seus olhos. E eu queria perguntar para você, aonde que você experimentou o fracasso nesses últimos tempos, nesses últimos meses? Onde é que foi? Quais foram as áreas? Quais foram as situações que você vivenciou, talvez esteja ainda vivenciando na sua vida?
você poderia chamá-las de fracasso nesses últimos tempos? A segunda pergunta que eu preciso fazer para você nessa noite é: você está disposto a obedecer novamente, mesmo que não haja garantias? Mesmo que você não consiga entender? Você já não vê solução, talvez, para o trabalho onde você está? Você já não vê solução mais para aquela causa, para aquela situação? Você já não vê. Mas você está disposto a obedecer ao chamado, à ordem de Jesus para a sua vida, mesmo que você não compreenda? Mesmo que você não tenha as garantias de que aquela situação vai mudar, de que aquela situação vai melhorar? Você está pronto para transformar o seu fracasso numa vocação? Um chamado de Deus para a sua vida? Isso vai acontecer somente se você der a Jesus o comando do barco da sua vida. Isso só vai acontecer se você lançar as redes de novo. E saiba, Jesus é especialista em recomeços. Jesus é especialista em ressurreições. Jesus é especialista em transformar completamente uma realidade. Jesus é especialista em multiplicar aquilo que parece que é insuficiente, até mesmo para você, pessoalmente. Jesus é especialista. Entregue o barco da sua vida a Ele. Deixe que Ele conduza você. Senhor, o Senhor conhece os meus fracassos mais profundos. Assim como o Senhor também conhece os fracassos mais profundos de cada um de nós que aqui está. Muitas vezes, ó Deus, os fracassos vêm porque nós estamos tentando lidar apenas com as nossas próprias forças. A gente acha que é capaz. A gente acha que tem os recursos. A gente acha que a gente tem sabedoria. A gente acha que a gente tem a força, o vigor necessário para lidar então com todas as situações e com todos os problemas que surgem na nossa vida. Mas aí nós nos cansamos. Porque a gente não é tão forte assim. A gente não tem todos os recursos. Nós somos limitados, nós somos frágeis, nós somos pequenos. Mas, Senhor, hoje nós tomamos a decisão de ouvir a Tua voz. Hoje, Senhor, nós tomamos a decisão de, sobre as Tuas ordens, sobre os Teus comandos, lançar novamente as redes, mas agora, mediante a Tua palavra, mediante o Teu direcionamento. Assume, Senhor, o leme das nossas vidas. Assume, Senhor, a condução do barco das nossas vidas. Usa, Senhor, os nossos erros e os nossos fracassos como pontes para o Teu chamado em nossas vidas. Faz isso, Senhor. E nós precisamos de Ti. E nós dependemos de Ti. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Faz isso, ó Deus, para que
possamos ser troféus da manifestação da Tua graça, do Teu amor. E que isso, ó Deus, se transforme também em testemunho à vida de tantas e tantas pessoas que ainda não Te conhecem, que ainda não convidaram a Jesus para assumirem o leme das suas vidas. Faz isso, ó Deus, para que o Teu nome seja honrado e seja glorificado. E assim, Senhor, nós oramos e pedimos isso ao Senhor. Fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém, amém, amém.